A influenciadora digital Virgínia Fonseca abordou, em recente declaração, as transformações em sua relação com o cantor Zé Felipe e as mudanças pessoais que vivenciou nos últimos anos. Em meio à repercussão de uma entrevista concedida pelo artista, Virgínia refletiu sobre o amadurecimento do casal e como as responsabilidades da vida adulta impactaram a dinâmica entre ambos. A influenciadora destacou que a transição da fase em que iniciou o relacionamento aos 20 anos para a atual realidade foi marcada por uma série de eventos significativos. Segundo ela, a maternidade com o nascimento de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, somada à gestão de suas empresas, impôs um ritmo de vida que exigiu um rápido amadurecimento. Virgínia pontuou que, devido à sua posição de liderança na organização familiar e nos negócios, o peso das responsabilidades que carrega atualmente é incompatível com a juventude que possuía no início da união. Ao comentar sobre as declarações de Zé Felipe, que afirmou que ambos mudaram, Virgínia corroborou a visão do cantor. Ela defendeu que a evolução pessoal é uma parte natural da vida e que seria um erro se o casal tivesse estagnado. Para a influenciadora, o processo de amadurecimento é um sinal de evolução. Apesar das mudanças comportamentais e do estilo de vida, ela enfatizou que o sentimento de parceria e o suporte mútuo permanecem inalterados. Virgínia descreveu o cantor como uma figura especial em sua trajetória, destacando que ele continua sendo um ponto de apoio fundamental, oferecendo conforto e auxílio sempre que ela necessita. O diálogo entre o casal, que se mantém constante, também foi um ponto central na abordagem. Virgínia confirmou que a comunicação entre eles é diária, mantendo uma conexão que transcende os desafios enfrentados ao longo da convivência. A influenciadora tratou com naturalidade as declarações do cantor sobre o passado, reafirmando que a relação atual é pautada pelo respeito e pela colaboração mútua, consolidando uma nova fase de maturidade onde as prioridades e a forma de lidar com a vida cotidiana foram redefinidas pelas experiências acumuladas ao longo dos anos. É fascinante observar como a trajetória da Virgínia Fonseca se entrelaça com a própria história da era dos influenciadores digitais no Brasil. Quando a gente para analisar o que ela disse sobre essa transição da juventude para a maturidade, é impossível não olhar para trás e lembrar de quem era a Virgínia lá em 2018, 2019, quando ela começou a ganhar notoriedade. Nascida em Danbury, nos Estados Unidos, mas com uma criação profundamente brasileira, ela iniciou sua jornada na internet de uma maneira muito orgânica, quase como uma brincadeira que rapidamente se profissionalizou. Quem acompanhou o início, sabe que ela era uma menina despretensiosa, focada em mostrar o dia a dia, e que de repente, se viu no centro de uma das maiores lupas midiáticas do país. A trajetória dela é quase um estudo de caso sobre como a superexposição pode moldar uma pessoa. Ela não apenas cresceu como influenciadora, ela construiu um império de cosméticos que mudou o mercado, o que, convenhamos, exige uma seriedade que pouca gente consegue manter com a mesma idade. E do outro lado dessa equação temos o Zé Felipe, filho de um dos maiores ícones da música sertaneja, o Leonardo. O Zé cresceu sob o peso de um sobrenome gigante, tentando encontrar seu lugar entre a sombra do pai e a sua própria identidade musical. Quando os dois se encontraram, o Brasil assistiu ao nascimento de um fenômeno de engajamento que para muitos parecia algo passageiro, mas que provou ter bases muito mais sólidas do que o público costumava acreditar. Se a gente for analisar o contexto, existe um divisor de águas claro na vida deles, que foi o início da pandemia e o nascimento da Maria Alice. Aquele período foi um gatilho para uma mudança drástica. Antes, o casal vivia a leveza da juventude, os vídeos de dancinhas, as brincadeiras constantes que viralizavam nas redes sociais. Mas a partir do momento em que a maternidade e a paternidade entraram na equação, a dinâmica mudou. Ter 3 filhos em um intervalo tão curto de tempo, enquanto se gerencia empresas que faturam milhões, não é algo que permite que você continue agindo como se tivesse 20 anos. Eu particularmente acho que essa fala da Virgínia sobre o amadurecimento é, na verdade, um reconhecimento de que eles foram engolidos por uma responsabilidade que veio rápido demais. Não é só sobre estar casada, é sobre manter uma engrenagem que envolve funcionários, marcas, contratos e o escrutínio público de milhões de seguidores. E é aí que entra o meu ponto de vista. A gente tende a cobrar dos influenciadores uma estabilidade emocional de filme, quando, na verdade, eles estão aprendendo a viver enquanto o mundo todo observa e julga cada passo. O Zé Felipe, muitas vezes, foi alvo de críticas por parecer mais reservado ou por não ter a mesma energia vibrante de antes nos vídeos. Mas será que não é justamente esse o sinal da maturidade que eles tanto mencionam? É um processo natural.
A vida adulta é, muitas vezes, sobre trocar o brilho dos holofotes pela paz da rotina, mesmo que essa rotina seja filmada. Lembro-me bem de episódios anteriores, lá pelo início da década de 2020, quando o casal era constantemente questionado sobre a veracidade da relação ou quando enfrentavam polêmicas menores, típicas de quem vive sob os holofotes. Eles sempre optaram por uma exposição muito grande, o que acaba gerando esse tipo de cobrança constante. Mas o que a gente vê agora é uma tentativa, talvez consciente ou não, de desconstruir aquela imagem de casal perfeito das redes sociais, para algo mais próximo da realidade de um casal com filhos pequenos e uma rotina de trabalho exaustiva. A correlação entre o que eles viviam antes e o que vivem agora é nítida. O que mudou não foi o sentimento, mas a prioridade. Antes a prioridade era o engajamento, o conteúdo, a viralização. Hoje a prioridade é a manutenção da estrutura familiar e o sucesso dos negócios. Isso é muito humano. Na minha visão, a televisão e a internet brasileira, que sempre consumiram o casal como entretenimento puro, têm dificuldade de aceitar que as pessoas mudam. A gente quer que a Virgínia de 2025 seja a mesma menina que dançava nas redes em 2019, mas isso seria o maior erro que eles poderiam cometer. Se eles não tivessem mudado, se não tivessem amadurecido, provavelmente não teriam a solidez que demonstram ter hoje. Eu particularmente acho muito corajoso da parte dela admitir que a vida de influenciadora e empresária impõe um ritmo que é, em muitos aspectos, incompatível com uma juventude despreocupada. Muita gente acha que o dinheiro e a fama facilitam tudo, mas na verdade, eles trazem uma carga de estresse que muitas vezes, a gente não consegue nem imaginar. Manter um casamento debaixo de tanta pressão externa é um desafio hercúleo. Quando ela fala que o Zé Felipe é um ponto de apoio, ela está revelando a face invisível da relação deles, aquela que acontece longe das câmeras, no suporte emocional que um dá ao outro após um dia exaustivo de decisões corporativas ou viagens de shows. O cenário geral da nossa cultura digital aponta para essa necessidade de vida real. O público está cansado de perfeição artificial. Ver um casal que admite que mudou, que admite que o tempo passou e que as responsabilidades mudaram a forma como interagem, acaba gerando uma identificação muito mais profunda do que aquela dancinha ensaiada que eles faziam há alguns anos. E isso é uma evolução. É o amadurecimento do próprio público, que passa a enxergar o ídolo como um ser humano passível de transformações. O que me chama a atenção também é a forma como eles blindam essa intimidade através da comunicação. Ela enfatiza que o diálogo é diário. Em um mundo onde o silêncio entre casais costuma ser o primeiro sinal de ruptura, manter essa conexão é, sem dúvida, o segredo da longevidade deles até aqui. Não se trata apenas de estar junto, mas de estar na mesma página. A trajetória da Virgínia, desde os primeiros vídeos até se tornar uma das maiores empresárias do ramo da beleza no Brasil, mostra uma mulher que aprendeu a usar a sua imagem como alavanca de negócios e o Zé Felipe, por sua vez, encontrou uma forma de ser um artista solo respeitado dentro do seu nicho, mesmo com a pressão de ser quem é. No fim das contas, a notícia sobre essa mudança de comportamento deles é muito mais do que uma fofoca sobre um casal famoso. É o reflexo de um ciclo. Eles começaram a namorar, casaram, tiveram filhos, construíram patrimônio e agora estão vivendo a fase da manutenção. É o momento em que a paixão inicial é temperada com a responsabilidade da convivência. E como apresentador, eu vejo isso com bons olhos. É o processo de alguém que, apesar de toda a riqueza e fama, está passando pelo que qualquer um de nós passa. O desafio de crescer e manter por perto as pessoas que a gente ama, mesmo quando o mundo ao redor parece querer nos puxar para direções diferentes. Esse é o verdadeiro amadurecimento, e é exatamente isso que eles parecem estar vivenciando diante das nossas câmeras agora.